Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Eu quero dar as boas-vindas já ao meu parceiro de bancada. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Tchim, meu amigo! Tchim. Cid Alvarez, temos coisa boa hoje aí, hein? Temos a Renata Ferretti, ligada à área de gastronomia, e o nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese, e vamos falar sobre Chile. Né? Então tem muito assunto pela frente. Eu quero agradecer, Cid, se você me permite, o nosso patrocinador, a Grande Mistral, que vem apoiando o nosso quadro Vinho é uma Viagem, apresentado pelo brilhante, pelo grande mestre Luiz Gastão Bolognese. Muito bem, a nossa primeira convidada de hoje é fundadora da Cookie, uma food tech focada no delivery de receitas em casa. Grande Renata! Olha a Renata aí! Seja muito bem-vinda, Renata! Tchim. Salute! Primeiro, um prazer, obrigada pelo convite, Flávio, estar aqui com vocês, com o Cid, com o Gastão. Vou aprender muito aí nessa conversa. Estou aqui para aprender e para a gente bater esse papo bom. A Renata topou ficar com a gente e nos ajudar a entrevistar o Gastão. Que a Renata também vende vinho lá no negócio dela. A pessoa vai levar o jantar, né? Vai fazer um jantar, de repente leva um vinhozinho e tal. Então, que tal bater um papo com o Gastão agora? Vem pro E-Show, grande Gastão! Olha ele aí! Aê, garoto! Hoje temos comida e depois vamos falar de música, porque eu estou emocionado com esse Carmen aqui, porque lembrei de Jorge Bizet, Carmen de Bizet. Carmen de Bizet. As melhores vinícolas do Chile e a mais antiga de todas. Grande Gastão. Olha o Chile aí, gente. Olha o Chile aí, Gastão, gente. E olha aí, ele sempre tem o mapa do lugar que a gente vai falar, sempre está ali atrás dele. Então a gente vai falar sobre Chile, né? Que o Chile nós dividimos em 3 programas. E hoje é o segundo da série. E hoje a gente vai falar das regiões do Maipo e de Aconcagua. Então, como sempre a gente faz, dá uma geral para a gente aí dessa região, para que todos possamos nos situar. Então, né, eu pensei bastante e esse programa tem sido sempre eu vou revisitar tudo que eu aprendi, que eu digo até para os meus amigos que eu estudo todo dia um pouco de vinho e todo dia eu aprendo muita coisa que eu não sabia. Então, a decisão do Chile foi interessantíssima, né, porque eu tive uma inspiração, eu falei, deixa eu falar do sul, né, da parte, né, do Vale Central do Sul para baixo de Santiago, depois eu vou me dedicar a 2 regiões que são as regiões que talvez produzem os vinhos mais icônicos do Chile, que é especificamente o Vale do Maipo, que é essa maravilha que eu estou tomando aqui, e a primeira sensação que eu tive em provar ele é da unicidade que tem os Cabernet Sauvignon do Maipo. E da região do Aconcagua. Só que o Aconcagua é uma região gigante, importante, que ela tem o Aconcagua Costa. E eu tomei uma decisão muito pessoal minha de falar dos vinhos litorâneos do Chile. E aí eu vou pegar desde a província lá de cima, que vocês podem ver lá, a cidade de La Serena, que é a província de Coquimbo, aí eu vou descer para o Aconcagua Costa, e depois nós vamos descer para o Vale de Casablanca e para o Vale de Santo Antônio. E aí eu acho que ficou uma divisão super legal, porque os vinhos têm um certo estilo, então para mim deu um prazer grande montar esse quebra-cabeça dentro da minha própria cabeça para poder explicar para vocês. Então hoje nós vamos falar da região que colocou o Chile no mapa mundi dos grandes vinhos do planeta, é o Maipo e o Aconcagua. Sem esquecer do Colchagua da semana passada, semana retrasada, né? Que também foi muito interessante. Aí tem essa pequena explicação, né? O Vale Central é composto dos vales de Rapel, Curicó e Maule, né? Dentro do Vale de Rapel tem outros tantos vales, como o próprio Colchagua, que eu falei para vocês, e aí a gente já falou na outra semana. E hoje nós vamos falar especificamente do Maipo e da partezinha lá do Aconcagua. O grande Aconcagua tem Casablanca, exatamente, e depois tem o Vale de Leyda, que é ali perto de Vinha del Mar. E essa região, que é a região de Coquimbo, é a região que
tem vinhos espetaculares que nós vamos deixar para o próximo episódio. Maravilha, Gastão. Eu vou deixar já a próxima pergunta para nossa amiga Renata. Manda aí, Renata. Principais uvas que são cultivadas e usadas nessa região aí para produção de vinho? Pergunta deliciosa. Eu também sofri, viu, Renata? E, putz, não é verdade. A gente para pensar e fala, puxa vida. E eu fiz uma linha de corte meio arriscada. Então, basicamente, o Cabernet Sauvignon do Chile, que eu repito, foi quem colocou o Chile no mapa mundi dos grandes vinhos do planeta, nós vamos falar um pouquinho, é a Cabernet Sauvignon. Então, eu, por exemplo, estou provando agora, nesse instante, um Cabernet Sauvignon exclusivamente do Vale do Maipo. Os meus amigos Flávio e Cid estão provando um vinho que não é exclusivamente do Vale do Maipo, ele é do Vale Central, que inclui também o Vale do Maipo. É como qualquer outra coisa, né? É a macro-região e você vai descendo até chegar na micro-região, que são os famosos, né, terroirs específicos. Então, hoje a gente vai falar do Maipo, e o Maipo, a rainha do Maipo, é a Cabernet Sauvignon. Mas, de um tempo para cá, tanto no Maipo quanto também no Aconcagua, nós temos outras uvas importantes que estão sendo plantadas, tá? A gente tem já uma quantidade de Carmenère importante, porque a Carmenère tem uma história do passado, que ela era confundida com a Merlot e etc., e acabou ficando Scarface, né, que é o lobo com pele de cordeiro. É uma diversão grande falar um pouquinho dessa uva. Bastante Cabernet Franc. Cabernet Franc é uma uva que ela é usada nos cortes bordaleses, que são os vinhos mais importantes do mundo quando se trata de Cabernet Sauvignon, lá de Bordeaux, do sul da França. E aí a gente tem Grenache, Petit Syrah, a Petit Verdot também importante em alguns cortes. Tem até uns loucos que fazem Petit Verdot puro no Chile. É um vinho super estruturado, muito forte. Mas eu diria para você, Renato, que o Cabernet Sauvignon é a linha mestra disso daí, tá? E das uvas brancas, eu também pensei bastante, tem tudo a ver com a minha separação. Eu botei as 3 de sempre, porque a gente tem nessas regiões essas 3 uvas, obviamente tem outras, mas essas 3, elas reinam na costa. Então, daqui a 14 dias, 2 semanas, nós vamos falar bastante de vinho branco, e eu diria para vocês que são os vinhos que talvez eu tenho mais comprado ultimamente, são os vinhos de Sauvignon Blanc e de Chardonnay do litoral chileno. Mas no Maipo, a Cabernet é a nossa rainha-mãe de todos. Maravilha, Gastão. Vamos começar a falar agora, então, das grandes vinícolas, né? Aquelas que você mais gosta, né? E que tem os melhores vinhos, né? Você vai falando das vinícolas e vai falando dos vinhos, como a gente faz sempre aqui. Manda lá. Muito legal. Isso é sempre um prazer, né? Porque eu brinco, né? A gente tenta, eu coloquei lá minhas dicas sempre, mas acho que aqui a gente tem que falar mesmo, se a gente for falar de carro, eu não quero falar de carro especializado com 50 cavalos, né? A gente gosta de falar dos bons carros, dos carros potentes, dos carros bonitos, dos carros luxuosos. Então aqui nós vamos falar mesmo dos vinhos que colocaram o Chile no mapa mundi dos grandes vinhos do planeta, tá? Isso é um fato, eu falei no último encontro, no ano 2000, se não me engano, 2000 ou 2001, a Wine Spectator fez uma pesquisa para os seus leitores e perguntou qual é o país que mais se desenvolveu no mundo nos últimos 10 anos. Naquela ocasião, ou seja, já faz 20 anos, a resposta foi, o conjunto, né, da pesquisa deu 27,4% da Austrália e 27,3% o Chile. Então o Chile já é gente grande no mundo do vinho há mais de 20 anos, tá? Desde o ano 2000, reconhecido com vinhos extraordinários. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile antes do ano 2000 pela primeira vez. Então eu vi toda a evolução e vi essa entrada no mapa mundi dos grandes vinhos e foi um prazer muito grande. Que beleza. Vamos começar falando do Maipo, então? Vamos, Vale do Maipo é no coração, né? Para vocês terem uma ideia, algumas das vinícolas importantes, Santiago cresceu tanto, estão dentro de Santiago, tá? Quando eu digo dentro, é como se fosse nos surroundings, né? Nos subúrbios. Na Grande Santiago. Na Grande Santiago. Exatamente, né? Great Santiago. Então lá, por exemplo, você vai visitar o Almaviva, vai visitar o Chadwick, vai visitar a Contitor, vai visitar Santa Rita, Cozinha Macul, são praticamente da Great Santiago, tá? Então o Vale do Maipo, que é distribuído também em pequenos terroirs, que mais notadamente Buin, Pirque, Alto Maipo, que é onde tem realmente o crème de la crème dos vinhos chilenos à base de Cabernet Sauvignon. É como se o Almaviva estivesse aqui em Santo André. Exatamente isso. Perfeito. Eu senti isso quando estive lá, porque é impressionante. O Almaviva... Esse Cid é fantástico. O Almaviva, ele é grudado
o terreno é o mesmo com o Chadwick. E o Chadwick, onde estão plantados, o Chadwick hoje é o vinho mais caro, depois mais importante do Chile, mais procurado, mais caro, vendido no comércio de Bordeaux especificamente, ele está do lado, e antes de ser um lugar onde tinha vinhos, era o campo de golfe do pai de um cara que eu vou mostrar a foto aqui, que é um grande amigo meu, que é o próprio Eduardo Chadwick. O pai dele era campeão de polo a cavalo, tá? O polo a cavalo virou hoje onde estão os vinhedos do Chadwick, na Great Santiago, exatamente, em Santo André de Santiago. Olha a Carmen aí. Então, a Carmen, dizem os livros, né, e os registros, que é a vinícola mais antiga do Chile, e aqui vem o primeiro desafio, né, que eu pensei bastante, né? Muitos dos produtores do Chile são extremamente empreendedores. E quando eu digo empreendedores, assim, a Vinha Carmen nasceu no Vale do Maipo, mas eles estão já em diversas regiões do Maipo, tá? Então você pode pegar um vinho que nem o meu, que eu escolhi a dedo lá com o time de Mistral, que é exclusivamente Maipo. O de vocês é uma mistura de uvas, é Vale Central, pode ter uva do Maipo, pode ter uva do Sul, e eles já têm propriedades e vinhedos em praticamente todo o Chile, tá? Tanto do Norte quanto do Sul. Então, quando a gente fala em Carmen, o sinônimo de qualidade, a sede é no Vale do Maipo, os grandes vinhos estão no Vale do Maipo, mas eles têm vinho já nas outras regiões. Uhum. Eu tô feliz mesmo, porque foi lançado recentemente um grupo que chama Chilean Wine Luxury Brands, e uma assessora de imprensa que está coordenando esse evento, e eu tenho sido convidado para degustar, e eu degustei exatamente o Carmen Gold, que é esse Carmen do lado de cá, que é o vinho topo de gama do Vale do Maipo, da Vinha Carmen. Esse vinho já teve pontuações perto da perfeição. Esse que eu provei, acho que era 2015, foi eleito o vinho do ano por um dos críticos chilenos espetaculares de lá. E eu diria assim que eu estou tomando o Red, que é o do lado aqui. O do Red, vamos dizer assim, é um vinho menos importante, mas talvez o segundo vinho, como tem os grandes chateaus de Bordeaux, da própria Vinha Carmen. E eu abri ele agora há pouco, né? Estava até um pouquinho atribulado hoje, e fiquei encantado com esse estilo que o Cabernet Sauvignon do Chile tem, tá? Ele é absolutamente marcante. E me veio à cabeça dizer o seguinte, eu acho que se botar numa degustação às cegas, que é sempre um desafio, um exercício de humildade incrível, eu acho que os vinhos Cabernet Sauvignon do Vale do Maipo, especificamente, eles têm uma tipicidade espetacular, tá? Eles têm esse lado levemente verde, né? São vinhos que têm muita fruta, muita estrutura, e são vinhos muito especiais. E aí tem a primeira brincadeira do dia, que dizem os estudiosos que o Cabernet Sauvignon do Vale do Maipo é a uva do planeta que tem mais polifenóis e poliflavonoides. Ou seja, faz um bem tremendo pro coração. Há controvérsias, que eu já tive com um produtor italiano que fala, não, Gastão, aqui tem mais polifenol, é a Sagrantino de Montefalco. E eu provo o Sagrantino falando, esse Sagrantino aqui realmente sangra a minha alma. Mas são vinhos muito potentes, que tem uma estrutura grande, está comprovado cientificamente que tem uma quantidade gigantesca de polifenóis, poliflavonoides, que são os revesterols que a gente tem, que faz muito bem para o sistema cardiovascular. Então, hoje eu estou com a vida ganha, eu estou tomando um Cabernet Sauvignon do Maipo aqui para desentupir minhas coronárias. Maravilha, Gastão. Que produz vinhos de todos os preços, tá? A Vinha Carmen produz vinhos desde vinhos caros, vai perto, beirando R$1.000, e até vinhos super acessíveis de R$80, R$90. Você pode comprar com selo de qualidade incrível, tá? Eu provo vinhos da Vinha Carmen desde que eu me conheço por um apaixonado por vinho, que isso já está fazendo mais de 30 anos, tá? Então é um sinônimo de qualidade você tomar um vinho da Vinha Carmen. É show de bola. Que maravilha. Vamos pro próximo. Isso, aí começa o coração a bater. De novo, o outro era do ABC Santo André, esse é de São Caetano. É a Brincadeira, Paulista é fogo. É a Santa Rita, é outra vinícola gigantesca, também um conglomerado gigante de um grupo de vinícolas, ela é uma delas. Eu, particularmente, tenho também provado bastante ultimamente, eu tenho encontrado boas promoções dos vinhos da vinícola Santa Rita. A mesma coisa, tá? O melhor vinho deles, branco, que eu tenho tomado é do Limari, que nós vamos falar. O Limari é lá em cima, lá na região de Coquimbo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. E falando do concorrente direto, ou seja, dos grandes vinhos do Vale do Maipo, o Carmen Gold Reserve é um, e o segundo, eu diria, ou paralelo a ele, esse chama-se Santa Rita Cabernet Sauvignon Casa Real, tá? É um vinho extraordinário, tá? Extraordinário. Para mim, tem safras desse vinho, que eu diria que esse vinho está entre os grandes Cabernet Sauvignons do planeta também, tá?
Já provei, inclusive, a Fega uma vez, e esse vinho fez muito bonito, tá? É um vinhaço, realmente especial. Santa Rita, Casa Real, Cabernet Sauvignon. É o topo de gama da Santa Rita. Cozinha Macu. E esse é de Diadema, então já estamos dando a volta no ABC. Esse Cid é um sacana. Essa é a Cozinha Macu, também uma vinícola super antiga, uma das primeiras a estarem aqui no Brasil representadas. Alguns de vocês sabem, né? Eu fui diretor-geral do Grupo Expand, e a Expand foi um dos primeiros vinhos que a Expand trouxe para o Brasil, foi o Cozinha Macu. E eu achei lá uma reserva do meu antigo chefe, fundador da Expand, de Cozinha Macu muito antigo, sabe? 1974, 1975, e por incrível que pareça, eu estou falando isso no ano 2000, os vinhos estavam muito bons. Então são vinhos muito clássicos e muito longevos. E aqui tem um negócio que eles são de custo-benefício legal. Esse Lota foi a resposta da Cozinha Macu para os grandes vinhos do Chile. Isso é super recente, a primeira safra, se não me engano, foi 2004, do Lota, e ele é o vinho topo de gama deles, também um vinho também assim sensacional, tá? Ou seja, os grandes produtores hoje, cada um deles tem vinhos de todos os preços. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei recentemente aqui num supermercado perto de casa, eu comprei o Antigas Reservas, que é um vinho delicioso, eu paguei um pouco mais de R$70 a garrafa, tá? Estava numa oferta boa. Então, é vinhos de todo preço e sempre muito, muito reliables, tá? Vale a pena provar, porque são vinhos também muito interessantes. Ô, Gastão, você me permita, eu tenho uma passagem aí com a Cozinha Macu sensacional. Nós tínhamos uma parceria, né? Quando eu atuava no Bob's, nós tínhamos uma parceria com a Dogs, que era uma empresa lá do Chile, lá do grande Ricardo e Oscar, o Exalida lá, que são os donos da rede Dogs. E eles fizeram uma convenção da Dogs dentro da Cozinha Macu. Uau. Coisa espetacular, cara, espetacular. É muito bonita essa vinícola, muito legal. E fizeram um almoço ao ar livre, uma coisa bacana. E as palestras, né, iam acontecendo dentro da convenção, e a gente brincava o seguinte: essa convenção não tinha coffee break, ela tinha wine break. É uma coisa maravilhosa. É isso aí. Muito aí, bem. Flávio, o que eu mais me assustei quando eu entrei no mundo profissionalmente, é que eu descobri que tem muito produtor de vinho que no final do dia, naquelas grandes feiras, como Vinexpo, Vinitaly, London Trade Wine Fair, eles adoram tomar uma cerveja, tá? Então o grande produtor de vinho gosta no final do dia tomar uma cervejinha gelada para dar. E o que é que você harmoniza com hot dog? Hoje é só pergunta de chata. Olha, com hot dog eu não sei, mas olha, eu tenho comido hambúrguer assim. Ah, bom. A minha amiga Renata, que eu digo, eles fazem uns deliveries aqui, que o cara já manda o queijo, o pão e o hambúrguer, vem numa caixa, parece uma obra de arte. Eu abro a caixa, aí lameio a cozinha inteira. Minha esposa pede toda vez que eu faço hambúrguer, ela pede a separação, aí no dia seguinte passa a crise. E eu adoro mesmo, por exemplo, achei uma pergunta muito legal, eu adoro, por exemplo, um hambúrguer com um vinho tinto, por exemplo, com um chileno tinto, com um Cabernet Sauvignon desse que eu estou tomando, fica espetacular, tá? Com hot dog, eu vou contar para você, eu ando meio... Faz tempo que eu não como, né? Eu ia muito para a Alemanha também, profissionalmente. Eu ia dizer isso, deve ser vinho alemão para comprar hot dog. Eu gosto muito das salsichas da Frankfurter, que é a nossa, né? E mais como é que chama, que eu adoro muito, que é a Bratwurst, que é a de vitela. Aí eu gosto muito com vinho branco, tá? Muito. E, obviamente, estando na Alemanha, eu tomo um Riesling, fica muito bom. Maravilha. O Alma Viva! Agora! Ah, tá aí! É ele! Isso aí, meus amigos, meus colegas de trabalho. Era para a gente ficar semanas aqui contando história, tá? O Alma Viva é uma joint venture do grupo Baron Philippe de Rothschild, do lado do Mouton, com a família Contitor, tá? Tá aí na marca, tá escrito aí, ó. Barão, exatamente. Essa é a primeira safra lançada no mercado, foi a safra do meu primeiro filho, 1996, ou seja, o projeto deve ter começado tipo 94, 93, e realmente eles pegaram grande parte dos vinhedos que na ocasião eram dedicados ao Dom Melchor, lá dentro do Vale do Maipo, no Puente Alto, que é uma micro-região dentro do Maipo, e fizeram um dos empreendimentos mais lindos que eu já visitei na minha vida. Tá? Realmente é um negócio do outro planeta, o que eles fizeram lá. Aquela portinha do fundo ali que vocês podem ver onde está o símbolo do Alma Viva,
o cara aperta um botão e você vê não só todos os vinhedos, como também no frio vê os Andes, você vê a neve no fundo. É um lugar deslumbrante e o vinho é de um capricho, é um dos vinhos que eu mais provei na minha vida, eu acho. Eu não provei todas as safras, porque uns 5 anos para cá, dos 5 anos para cá eu provei todas, mas fiquei num hiato aí de uns 5 anos, mas eu já fui em verticais de todas as safras. E eu posso dizer para vocês que esse vinho é um vinho de classe mundial, tá? Qualquer pessoa que gosta de vinho, eu recentemente recebi aqui 2 amigos que são apaixonados por vinho. Eu fiz uma degustação às cegas, botei o Almaviva Safra 2001 e o meu amigo, que só para contar para vocês quem é ele tem 2 aviões, tá? Só isso, 2 aviões ele tem. Então, já dei quem é o cara. Ele bebe os melhores vinhos do mundo. Ele terminou o jantar e me mandou depois, já faz um mês, várias fotos dizendo: Gastão, achei o Almaviva 2001 e comprei X garrafas. Pra vocês terem uma ideia do que é o vinho, tá? E tinha um grande vinho. Tinha um grande vinho de Bordeaux na mesa, tá? Grande vinho, prefiro não falar o nome, mas ele estava na mesa, estava muito bom, mas o Almaviva 2001, às cegas, todo mundo preferiu o Almaviva do que esse grande Bordeaux, que é um vinho que custaria mais do que o dobro que ele. Então, é para mostrar aqui, para todo mundo parar para pensar, né? Vinho chileno, não, vinho chileno é muito bom também, tá? Excepcional. E o Almaviva, eu diria que é um ícone. Ô, Gastão, quais são as uvas do Almaviva? Boa pergunta. Sempre blend, né? Coisa de bordolês, né? Bordolês, boa pergunta, Flávio. Se você falar assim, cheguei em Bordeaux, eu quero beber um Cabernet Sauvignon puro, você não vai beber nenhum Cabernet puro. Não vai beber. Se você pedir um Merlot puro, vai conseguir tomar 1 ou 2. Um deles é o Petrusco, que é Merlot puro. Isso já há uns 50 anos, Merlot puro. Então, é sempre blend, art of blending. Então, é sempre predominante o Cabernet Sauvignon do Punta Alto. Tem uma quantidade importante de Carmener, tem uma quantidade importante de Cabernet Franc e um pouquinho de Petit Verdot, dependendo da safra, porque o enólogo toma a decisão na hora que ele vai montar. E essa sua pergunta, eu vim em uma viagem mesmo, Flávio, eu já participei da Art of Blending, então eu já provei as parcelas do Almaviva antes de virarem Almaviva. Então você bebe o Cabernet Sauvignon, bebe o Cabernet Franc, bebe o Carmener, bebe o Petit Verdot, e aí você vai provando. E o enólogo depois vai montar o vinho final, que é o blend final, com essas amostras. É uma experiência espetacular. Tá? Maravilhosa. Puxa. Mas é a Cabernet Sauvignon, Flavião, predominante. Que beleza, que beleza. Este é o Gastão. Que grande maravilha. Vamos lá, continuando então. Eu estou precisando cuidar aqui do meu coração, eu vou tomar um pouco mais de polifenol hoje. Manda lá, manda lá. Olha aí, chegamos no Chadwick, que você já citou aí. Então, como eu falei para vocês, país de empreendedores. O negócio de vinho no Chile hoje é um negócio bilionário, tá? É um negócio assim que é para você tirar o chapéu. Existem lá empresas que entram em top 50 das maiores vinícolas do mundo, em volume e também em qualidade. Esse senhor que está aí, o pai dele era um grande jogador de polo lá, Eduardo Chadwick, ele montou um império. O império inicial deles é uma bodega, acredite se quiser, no Vale do Aconcagua, que é a Errázuriz, que eu bebo desde garoto. Meu pai gostava muito de beber o Errázuriz. E de lá tinha a casa de campo dele, que era no Santo André deles, que era a casa ao lado do vinhedo do Almaviva, que era hoje onde é o vinhedo Chadwick. É outro Cabernet Sauvignon, absolutamente espetacular, soando muito triste pelo preço dele. Quando eu vejo o preço, eu tenho aqui 2 garrafas dele, eu falo, eu acho que está na hora de vender, viu? Um vinho desse está custando hoje no Brasil R$5.000 a garrafa, tá? Tá difícil. É violento. Então, loucura, uma loucura. Como eu sou um opinion maker, de vez em quando eles fazem eventos e me convidam para provar. Mas o vinho ficou realmente impraticável para os terrestres. Agora, eu tive a honra de participar de 2 degustações. Esse homem ele é tão visionário. Ele foi nas grandes capitais do mundo e fez um negócio. Na primeira vez chamou-se Berlin Tasting, e ele botou os vinhos dele, o Dom Maximiano, que eu vou falar agora há pouco, o Chadwick e o Senha, do Aconcagua, junto com os melhores vinhos do planeta, tais como Chateau Margaux, Chateau Mouton Rothschild, como Tignanello, como Sassicaia, e o vinho dele ganhou algumas vezes desses todos, tá? E aí, como em Berlim foi um show, ele replicou o Berlin Tasting em vários
capitais do mundo. Aqui em São Paulo ele teve 2 vezes e as 2 vezes eu tive com ele, tá? E foi uma experiência incrível provar esses grandes vinhos chilenos junto com os grandes vinhos do mundo inteiro, tá? E foi uma experiência espetacular e eu posso comprovar para vocês que estão mesmo entre os melhores vinhos do mundo quando a gente fala de Cabernet Sauvignon, tá? Tanto esse, o Chadwick, quanto o próprio Senha e o Dom Maximiano, que nós vamos falar já já. Tem os foils preparadinhos aí. Maravilha. Demartino agora. Perfeito. Demartino, mais recente, uma família muito importante lá do Chile. Tive o prazer de visitar eles no Vale do Maipo. Eles têm projetos incríveis, mesma coisa, de norte a sul. Tem vinhos maravilhosos. O último que eu tomei é do Vale do Maleco, que eu falei na semana retrasada, que é lá down south. Vinhos incríveis, tem muito especiais, mas o cerne dele é no Vale do Maipo. E esse vinho eu botei de propósito, um Carmener chamado Hálito de Pedras, que está lá no Vale do Maipo. Eu diria que do Vale do Maipo é o melhor Carmener do Chile, esse do Demartino, tá? E ele faz Cabernet Sauvignons muito legais. Ele fazia um vinho antigamente que chamava Reserva de Família, mudou de nome para Família, aí mudou de nome para Armida, não sei o quê. Então eu perdi um pouquinho da identidade dos grandes Cabernets dele. Mas tenho provado os vinhos brancos dele, são espetaculares, cada vez melhores, tanto Sauvignon Blanc quanto Chardonnay, e esse Carmener é uma delícia, tá? Então esse vinho eu diria que é o destaque aí de Carmener do Vale do Maipo. Olha o vinho é uma viagem, olha o vinho é uma viagem. Esse aqui é um projeto de uma outra família de empreendedores lá do Chile. Eu estive lá pessoalmente com eles, chama Eduardo Mate, pai e filho. E aí é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas uma das minhas paixões são o cavalo puro sangue inglês, cavalo de corrida. Já tive cavalo no Jockey do Rio e no Jockey de São Paulo. Quando eu trabalhava na IBM, nós tínhamos um consórcio que a gente tinha os cavalos, né? Era maravilhoso. E eu sou um apaixonado, em modéstia à parte, eu conheço um pouco também do puro sangue inglês, tá? Resultado, o Aras de Pirque é o maior criador de cavalo puro sangue inglês do Chile, tá? Fez história. Essa vinícola deles, não sei se vocês estão percebendo, tem o formato de uma ferradura. E quando eu visitei o Aras de Pirque... Juntou tudo. É espetacular. E quando eu visitei o Aras de Pirque, foi uma visita maravilhosa, mas depois dos vinhos, aonde eu fui? No Aras. E eu vi um garanhão chamado Usonet, que inclusive eu vi a mãe dele correr, a mãe dele chamava-se Sacawista, e esse garanhão foi talvez o maior garanhão da história do Chile. E deve estar entre os top 10 maiores garanhões da história da América Latina. Ganhou tudo que vocês podem imaginar, o Usonet, tá? Tudo. Então eu tenho muita lembrança do Aras de Pirque por isso, porque é a junção de duas paixões. E esse vinho, que é o top de linha dele, você vê lá que tem um jockey em cima, chama Aras Elegance, o vinho. É um vinho muito legal. Eu tinha minha última garrafa, que safra 2003, eu provei acho que o ano passado. Estava muito bom, muito gostoso. E é uma vinícola que é dedicada ao Vale do Maipo, tá? Eu nunca provei nenhum vinho do Aras de Pirque que não fosse do Vale do Maipo. Pode até ser que eles já tenham expandido os horizontes, tá? Mas é Vale do Maipo, vamos dizer assim, raiz. Muito legal os vinhos, muito legal. Também tem de todos os preços, tá? O Gran Reserva, o Sonet, que é o nome do cavalo, eu comprei recentemente, em 2016, eu paguei menos de R$100 a garrafa, tá? São vinhos reasonable também. Maravilha, vamos lá. Pérez Cruz. Puta, espetáculo. Essa eu fui, acho que na segunda safra deles produzindo, fica lá na região de Buin. É espetacular o empreendimento deles. Essa foto é linda, demonstra toda a arquitetura é de madeira, para quem gosta de obra de arte de madeira, é um espetáculo a vinícola deles, tá? Eles são super, hiper jovens, compraram vinhedos a preço de ouro e já estão produzindo já há mais de 20 anos, eu estive lá, mas era provavelmente a primeira safra desse 99. E fazem vinhos muito interessantes e também muito reliables, tá? E eles têm 2 ou 3 topos de linha, o último que eu provei foi esse Quelen, eles tinham um outro chamado Liguai, que esse eu tive bastante, a honra de provar bastante, e esse Quelen eu provei recentemente, é muito bom. Aqui eu só queria fazer vamos falar um pouquinho no final, mas para quem gosta de vinho, para quem gosta de turismo, tanto a Renata aqui, para quem gosta de comer bem, você visitar, descer de avião no Vale do Maipo, em Santiago, e visitar só Santiago e Vale do Maipo, você já vai ter um picture maravilhoso da culinária e principalmente da vitivinicultura do Chile, tá? E é muito perto. Aí já é um pouquinho mais longe do ABC, tá? Aí já eu diria que é Carapicuíba, alguma coisa assim. Mas é também perto do grande. Voltamos para Santiago.
Aí eu não mandei a foto, porque o meu amigo Flávio boicota minhas fotos, mas essa visita na Santa Carolina foi uma das visitas que meus filhos mais gostaram, porque quando a gente chegou lá, era no final de tarde, os caras hastearam a bandeira brasileira só para mim, para minha esposa e para meus 2 filhos. Meus 2 filhos eram pequenos na época. Então foi realmente emocionante. E a vinha Santa Carolina também produz bilhões de garrafas, é muito grande, em todas as faixas de preço. Se vocês lembrarem do Carmener deles, o Herência, talvez seja um dos Carmener mais importantes do Chile, mais caros, raríssimo, é lá do Vale de Colchagua, mas obviamente as raízes deles também são no Vale do Maipo, especificamente a vinícola central é dentro de Santiago. Aí não é ABC, é Paraíso, vamos dizer assim, Ibirapuera. Então é dentro do coração e são vinhos muito legais. E eu destaquei esse aqui porque é um vinho que eu sempre gosto, ele não é um vinho muito caro, então se você gastar, eu quero tomar um grande vinho chileno por um preço mais affordable, esse vinho deve ser uns R$250 e ele é realmente muito gostoso, tá? Ele obviamente não vai bater o Carmen Gold, mas é um vinho muito legal e eu particularmente aprecio muito e acho os vinhos da Santa Carolina muito, muito sérios, tá? Então é uma vinícola também to watch, tá bom? Chegamos a Contitor, para quem não sabe, a Contitor hoje é a maior empresa de vinhos do mundo. Isso é para a gente dar aquele medo, né, do negócio do... Eu sempre penso em Portugal, né? Portugal é pequenininho, mas tem o maior time de sócios do mundo, que é o Benfica, tem as melhores ondas para surfar do mundo, tem o melhor jogador de futebol do mundo, tem o treinador mais bem pago do mundo. Então, assim, quando eu olho o Chile, essa linguiça aqui, que inventou salmão, né? Que a gente come salmão hoje para os chilenos, e a indústria vitivinícola deles é uma potência. Você pode achar vinhos da Contitor em qualquer lugar. A vez que eu fiquei mais incrível, eu ia todo ano para a Inglaterra, na feira, no metrô de Londres, tinha Casileiro del Diablo para todo lado, tá? Dentro do metrô, o Casileiro, aquele foguinho do diabo dentro do metrô. Então é uma estrutura que é um negócio realmente violento, tá? O Dom Melchor, eu falei, en passant, ele foi talvez o primeiro dos grandes vinhos top chilenos. A primeira safra dele foi em 1987. Esse eu provei praticamente todas as safras. E aí teve aquela transição que eu falei, que grande parte das vinhas foram para o Almaviva e depois ficaram para o Dom Melchor. É um belíssimo tinto, super reconhecido também. E tem meio fã-clube aqui no Brasil. Eu conheço bastante gente que gosta muito do Dom Melchor. É bem divertido. Gente que baba mesmo. Eu quero tomar um Dom Melchor. É um vinho que fez uma marca, fez um branding maravilhoso por aqui. É isso. Maravilha. Aí agora vamos falar dos pequenininhos, tá? Lá, isso aí é tudo muito perto ali. Olha que maravilha essa foto. Vinhos, assim, chama-se Quebrada de Macura, essa vinha, né? Ele tem o Topodinha, que é esse do Moicano que está aqui do lado. Chama-se Domus Áurea. Esse vinho é outro vinho, mas é outra coisa, tá? Enquanto o Dom Melchor são milhões de garrafas, esse aqui o cara produz milhares, vai. Tem 20 mil, 30 mil garrafas. É um vinho mais de boutique. E é um vinho também que, quando a gente prova ele é de uma pureza incrível, tá? Um vinho realmente espetacular, tá? Você pode provar, eu provei inclusive também as cegas. É um vinho que eu respeito muito. Outro dia eu fui na minha adega que eu só tenho uma garrafa do 2004, se não me engano, ainda guardado lá. E eu tenho certeza que é um vinho também para muito tempo de guarda. É um vinho que você pode ficar tranquilo que ele vai evoluir bastante ainda em garrafa. Vai ser de um grande gênio, de um enólogo chamado Álvaro Espinosa, que ele já foi enólogo de grandes casas no Chile, e depois ele montou o projeto dele pessoal, é na mesma avenida lá do Pérez Cruz que eu falei para vocês, fica aí, eu não sei se é Buin, acho que é Buin também, e ele faz alguns vinhos. Quando eu fui lá, visitei, a última vez que eu visitei lá foi em 2004, janeiro de 2004, e ele é um cara apaixonado, eu também já comentei aqui por cima para vocês, pela cultura da agricultura biodinâmica, tá? Então ele é um cara que é totalmente contrário ao uso de pesticidas e etc. É um cara, entre aspas, né, tenta produzir vinhos naturais, né, com pouquíssima intervenção, e são vinhos de uma pureza também incríveis, tá? Eu realmente adoro provar esse tipo de vinho, porque você prova um vinho de um artesão que realmente você sabe o que o cara faz, como é que ele produz, e vinho de uma pureza incrível. Esse também, Flávio, faz tempo que eu não vejo no mercado aqui brasileiro, mas eu também vi que tem preços, tá? Então pode ser que algum empório, alguma coisa esteja importando, e esse é um vinho para quem for para o Chile, tem que provar, porque ele é realmente especial, tá? E é legal provar os mais icônicos, né, que são produzidos em maior volume, provar do lado desse, que é um vinho mais de boutique, né, mais, vamos dizer, feito à mão. Esse é
um bilionário, acho que é norueguês, alguma coisa lá do país nórdico, que também investiu uma fortuna lá no Vale do Maipo e produz vinhos muito legais, tá? Eu já tive a honra de provar esse próprio Alliara, uma vez, uma degustação às cegas, e ele era, acho que, o segundo vinho mais barato e ganhou a degustação, tá? Então, um vinho que me marcou muito, já faz um bom tempo que eu não bebo os vinhos do Rojfeld. Esse tem importadora grande aqui no Brasil, sim, que representa ele, e eu lembro sempre com um carinho muito grande, que são vinhos muito bons e super acessíveis em termos de preço, tá? O Alliara, que é o top de linha, não sei se eles estão fazendo algum maior hoje, mas esse Alliara que é top, ele custa o preço médio dos que são dos grandes nomes, entendeu? Então, vale a pena provar, para quem quiser conhecer, é especial pra caramba. Gastão, nós temos uma pergunta aí do grande Manolo, nosso amigo aí, ó. Grande Manolo! Manolo é o seguinte, ó, Cabernet Sauvignon é a uva mais importante do planeta, não há dúvida. E por que ela é a mais importante do planeta? Porque ela tem uma adaptabilidade a diversos terroirs e clima incrível. Então ela é uma uva que ela é realmente versátil, tá? Então você vai beber excepcionais Cabernet Sauvignon da França, sem dúvida nenhuma, da Itália, da Espanha eu diria que não, mas em Portugal eu já bebi alguns bons, Chile, number one, Argentina, eu diria que eu prefiro os Cabernet Sauvignons argentinos do que os Malbecs, generally speaking, de maneira geral, dos grandes. Califórnia, segundo berço da Cabernet Sauvignon. Austrália, maravilhosos. Estive lá na Austrália e provei. Então ela tem esse lado coringa dela. Especificamente do Vale do Maipo, que é o flagship, é a uva flagship, tem esse caráter que eu digo para vocês que ele é incrível, né? Ele é um vinho que tem alta densidade, tem muita profundidade, muita fruta, né? Uma miscelânea de frutas vermelhas, maduras, com frutas negras, etc. Tem sempre esse toque, que antigamente era mais chato, né? O tal do mentol, do eucalipto, que cada vez está mais controlado, mas que dá uma tipicidade incrível. Quando você vai, mano, para a Argentina, que é só atravessar, eu tive a honra de visitar, inclusive, os caracóis, tá? De automóvel. Então, eu estou dizendo para vocês, é perto. Se olhar, só tem que subir algumas centenas de metros para cima para poder cruzar os Andes. Então, existem exemplares maravilhosos. Os melhores que eu provei, sem dúvida nenhuma, são de Mendoza. Concorrem um pouco com os grandes vinhos de Malbec. Eu não vejo nos Cabernet Sauvignons da Argentina esse tom mais amentolado, um pouco de mais frescor. Eles são vinhos excepcionais. Inclusive, eu posso contar histórias aqui que, em degustação dos melhores vinhos do mundo, de todos os mundos, a gente fez, tem a quadro aqui, eu vou mostrar para vocês da próxima vez, e o quadro diz lá, 6 Cabernet Sauvignons do resto do mundo inteiro, e quem ganhou foi o argentino, foi um Catena Nicolás Catena Zapata, tá? Então, assim, vinhos extraordinários. Então, a pergunta, generically speaking, eu acho que a alma chilena, na minha opinião, é o Cabernet Sauvignon, enquanto que a alma argentina é o Malbec. Mas se você pegar o melhor Cabernet Sauvignon argentino, ele vai encarar o melhor Cabernet Sauvignon chileno, se eu não tenho a menor dúvida, tá? Só que em muito menos quantidade. Então, por exemplo, você não vai beber os grandes vinhos de Cabernet nos melhores lugares do mundo, como você vai beber os chilenos em qualquer grande restaurante, Alma Viva, Chadwick, Close a Pauta e Razuri, Senha, etc. Entendeu? Pergunta maravilha, muito... Gastão. Vamos seguindo. Manolo é uma metralhadora giratória. Agora vamos para uma outra vinícola super tradicional. Essa eu não tive o prazer de visitar, todas as outras eu visitei, essa eu não visitei, mas provei muitos vinhos deles. E esse Altazor é o vinho topo de gama deles, é um vinhaço também, um vinhaço espetacular, né? Porque eu acho que esse trabalho é muito importante, né? Eu brinco assim, né? A Mercedes, né? Porque a gente, né? A Mercedes produz desde carros lá de, não sei quantos, 700 HP, até carros mais simples, com 100 e poucos HP e de luxo. É sempre um belo carro, mas você consegue... E aí, essas vinícolas importantes, todas elas têm o seu, que eles chamam de flagship wine. E esse Altazor é um dos grandes vinhos. E eu tenho provado, eles contrataram um enólogo recentemente, acho que uns 10, 15 anos atrás, um rapaz jovem que revolucionou. E ele virou um terroir hunter. Então, hoje, os vinhos da Undurraga, na minha opinião, os melhores não são os do Vale do Maipo, tá? São o que esse enólogo está procurando em toda a região do Chile, desenvolvendo coisas novas, tá? É bem legal também o projeto. Mas eles têm lá o flagship deles,
de lá. Puxa vida, isso faz parte da minha infância quase. Não sei, todo mundo acho que já tomou um tarapacá na vida. É impressionante, né? Impressionante o trabalho bem feito pela importadora deles na época, que era uma empresa lá de Recife, fez um trabalho maravilhoso, aqui em São Paulo também tinha, e faz vinhos super, super interessantes. E esse tarapacá é um vinho que eles lançaram. A primeira safra, vocês terem uma ideia, é 2007, tá? Então eles tinham lá uma etiqueta negra, que vocês devem lembrar, já era mais caro, e eles lançaram recentemente, com a safra de 2007, o Tarapacai, que é uma analogia do nome também, são nomes lá indígenas do Chile, tá? É uma vinícola lindíssima também, e produz vinhos, de novo, muito reliables, tá? Eu gosto de vinhos porque é difícil ser... Eu sempre falo, velho for money, né? Você quer tomar um vinho de 100 pau a garrafa, você tem milhares de ofertas, entendeu? E eu diria que aí tem um vinho de 50 pau também tem, o do Raga também faz, tá? E aí, se você quiser um de 500 pau, você vai tomar o Tarapacá, eu não sei nem se é até mais, porque do jeito que os preços estão e o dólar tá louco, talvez tá custando mais que isso, mas é um vinho maravilhoso também. Maravilha, olha aí. Agora é o último aí do Maipo, hein? Que legal. Esse aí é uma outra figura carimbada, tive a honra de conhecer ele algumas vezes, chama-se Pablo Morandé. Ele era enólogo da Conte-Toro, tá? Ele era o grande cabeça da Conte-Toro, né? Se deu muito bem, era um cara muito talentoso, e ele montou a própria vinícola dele, tá? E fez um trabalho belíssimo, e hoje tem vinhos, os vinhos Morandé flutuam aqui no Brasil, já veio ofertas incríveis, eles faziam um Pinot Noir que custava, pouco tempo atrás, mas custava 35, 40 reais, muito gostoso, chama Pioneiro, o vinho. E aí faz uma gama muito grande de vinhos, chegando nesse House of Morandé, que é o quê? Um grande Cabernet Sauvignon do Maipo, Cabernet Sauvignon predominante do Maipo, tá? Esse ele teve no Brasil há uns anos atrás, e fez uma vertical dos vinhos dele, eram acho que 5 safras, e foi uma experiência incrível, tá? Ele é um cara muito técnico, explica muito bem o terroir, o estilo do vinho, e foi um aprendizado muito grande. E o vinho, realmente, esse House of Morandé, vale quanto pesa, diremos assim. É um vinho espetacular também. Agora entramos no Aconcagua. Então, o Maipo cansa de tanta coisa que tem. De tanta coisa que tem. Aí o Aconcagua, eu tomei uma decisão pessoal de dividir em 2 coisas. Então, o que eu vou falar? Do Aconcagua, mais o Aconcagua Central, tá? Que também é perto de Santiago. Que na outra nós vamos explorar muito a parte de turismo, tá? Do Aconcagua Costa. Dentro da macro Aconcagua, uma região nova que é nas costas, norte de Vinha del Mar. Costa fica para depois. Para o meu amigo especialista em geografia, Cid, de Santiago do Centro até a vinícola Azures são um pouco mais de 100 quilômetros, tá? Então é um pouquinho mais longe que Santos. Vai, Campinas. Amparo. Para não cansar todo mundo, lá não tem muito o que falar. Tem duas grandes vinícolas no Aconcagua Centro. Não estou falando da costa, tá? E vem de lá o sangue inicial da família Chadwick, tá? E eles tinham uma bodega que eu visitei há muitos anos atrás, e eles fizeram uma bodega que eles chamam de bodega ícono, onde eles fazem todos esses grandes vinhos, tá? Aí é um negócio também de primeiro mundo, tá? Vinhedos inacreditáveis, tá? Inacreditáveis, de cultura também raisonné, que eles chamam, né? Com pouca intervenção humana, não são biodinâmicos ainda, a Errázuriz, mas é um lugar realmente, assim, imperdível a visita, tá? No Errázuriz. Quem for para Santiago tem que pegar o carro. Tem um grande amigo meu que todo dia me pediu as dicas, foi para lá e falou: Gastão, para com isso. Eles recebem a gente como reis lá, tá? A família é fantástica. E lá ele produz o Dom Maximiano, que é esse primeiro do lado esquerdo, que é o nome do pai dele. O pai dele era o Dom Maximiano. E é um vinho que eu me lembro como hoje, quando eu fui morar em Porto Alegre pela IBM, era o vinho que eu mais bebia. Era um vinho que custava, dava para comprar. Era muito bom o preço na época. Eu me lembro como hoje, safra 93, eu tomei assim de caixas, tá? Maravilhoso. E esse vinho é um dos vinhos que o Eduardo Chadwick foi colocando de novo no prumo para ser concorrente aos melhores vinhos do Chile e melhores Cabernet Sauvignon do mundo. Então esse vinho aqui vai para aquele Berlin Tasting. Os vinhos que vão no Berlin Tasting são Chadwick, o Dom Maximiano e o Senha, que eu vou falar já, que é uma bodega apartada do próprio Eduardo Chadwick, também aí na região, tá? O Lacumbre, olha que interessante, o Lacumbre, ele é um vinho 100% Syrah. Não sei se talvez ele ponha alguma outra coisinha, talvez tenha, já de safra que ele bota uma gotinha de outras, mas é sempre 90% de Syrah.
que é um Syrah estruturadíssimo, tá? Aquele que é para beber de garfo e faca, que a gente brinca. E do lado dele tem o tal do Kai. O Kai é um Carmener. É um Carmener também com uma gotinha de alguma coisa, acho que de Petit Verdot, já provei algumas safras dele, e é um dos vinhos, assim, espetaculares, tá? Então, se você quiser uma expressão de força, de intensidade, de corpo, de coisa diferente do Chile, o Lacumbre com o Syrah e o Kai de Carmener são espetaculares. Então, o Kai entra junto lá com os Closapalta, junto com a Herência, como um dos grandes Carmeners do Chile, tá? E esse último é um vinho mais novo que ele fez recentemente, ou seja, o Dom Maximiano já é antiquíssimo, faz desde a década de 80. E esse The Blend, o último de rótulo branco, é o mais recente, que é um vinho, inclusive, mais acessível em termos de preço. Tanto o Kai quanto o Lacumbre quanto o Errázuriz Dom Maximiano são vinhos muito caros, tá? Inclusive o Lacumbre e o Kai são, acho que, mais caros hoje do que o próprio Dom Maximiano. Você subiu um passo acima. Sim, então, sim. para visitar aquela foto minha anterior lá, que eu estou com ele abraçado lá, exatamente em cima dessa casa, onde é a Casone, que é onde começou a vinícola. E hoje em dia eles têm uma bodega ícone lá, que é entre as melhores e mais modernas do mundo. Tá? É uma visita imperdível. Aí, estamos aí de novo. Então, essa foto minha, apesar do vinho estar o Chadwick, e ele é o Eduardo Chadwick, mas aqui é no vinhedo do Errázuriz, tá? Da foto anterior. É aquele que eu te falei para vocês. Tem o Casone, essa aqui é um vinhedo que é bem na encosta, assim, do lado. Coisa dá para ir a pé, são 200 metros de distância, tá? E eu tive lá convidado por ele, exatamente, olhando de frente, está aqui do lado de cá, do lado direito, esse vinhedo. E o Chadwick tá colocado aqui, o Chadwick é Vale do Maipo, de novo, lá no campo de polo. E aqui o Errázuriz é o Dom Maximiano, que é o Cabernet número 1, e a próxima foto eu já acho que já é o próprio Senha, que nós vamos falar, né? Aí. Então o Senha, eu brinquei com vocês, né, antes de entrar aqui ao vivo, que eu fui lá na inauguração da Bodega Biodinâmica do Senha. O Senha é um vinho 100% biodinâmico, fica no Vale do Aconcagua, fica poucos quilômetros de distância do Errázuriz, mas ele é totalmente apartado. Eles fazem um único vinho chamado Senha, 100% biodinâmico. Esse cara aqui é o cara que é o agricultor que estava explicando para a gente os 10 compostos biodinâmicos. E o Senha, na minha opinião, assim, muito simplória e tal, é o melhor vinho do Chile, tá? É o melhor vinho da América Latina em termos de elegância, de profundidade, tá? Agora, obviamente, depende de safra para safra, tá? Mas eu diria que é um vinho exclusivo para quem quer tomar um Cabernet Sauvignon diferente, tá? Ele não é igual ao do Vale do Maipo, tá? Se você beber do homem, mesmo dono, o Chadwick, o Dom Maximiano, beber o Senha, você vai sentir a diferença. O Senha, ele, na minha opinião, ele é mais elegante, ele é mais fino, talvez seja por isso, né? O tratamento das uvas, ele fica numa encosta bem alta, muito bonito, então é uma experiência incrível. Também é um vinho que é vendido em Bordeaux pelos negociantes, tá? Vocês viram o carinho, né, que o Gastão falou desse vinho. Olha aí, ele chega a beijar o vinho, olha aí. Opa! Esse foi o jantar de gala, depois da gente passar alguns dias, foram 3 dias visitando todas as propriedades da família, e aí ele fez um jantar de gala para comemorar o lançamento da safra 2010, com uma vertical de todas as safras desde o primeiro Senha. O Senha, só para a gente não deixar de falar, é uma joint venture dele, Eduardo Chadwick, com o saudoso Robert Mondavi da Califórnia. E aí o Robert Mondavi começou a ter problemas, negócio de resultado, etc. O Eduardo Chadwick comprou a parte dele. E aí virou 100% família Chadwick. E esse vinho realmente é espetacular. Esse aí é o vinho, eu provei mais Senhas do que Alma Vivas. Tenho a honra de dizer que são os dois que eu mais provei na vida, em termos de vinhos ícones, né? De número de safras. Seguramente o Senha deve estar faltando umas 2 ou 3 que eu perdi recentemente, tá? Mas é realmente espetacular o vinho. Eu também gosto, coincidentemente, do 2001, que é o concorrente lá direto do Alma Viva, que eu falei no começo. Mas o 99 é maravilhoso, o 96 é maravilhoso. Então são vinhos de muita longevidade. São vinhos de classe mundial, tá? Pode botar na mesa com qualquer grande Bordeaux que ele não vai fazer feio. Esse é o vizinho, quando você sobe, que legal. Quando você sobe, que eu estava lá com o Eduardo Chadwick, naquela foto 2 para trás, atrás é nada mais, nada menos que o vinhedo Fons Siebenthal. É um produtor pequeno, é diferente em termos de volume, se colocou lá nessa região de maneira brilhante e produz também vinhos espetaculares. Aí nenhum é barato, tá? Aí é diferente
do Errázuriz, que eu tenho aqui na minha geladeira, um Sauvignon Blanc do Errázuriz, que eu paguei 100 pau, menos de 100 pau, e é um espetáculo. Daqueles que eu abro, põe a minha esposa, fala, que delícia. Fala, que bom que você gostou. Esse aqui a gente consegue comprar. Agora, esses 3 aqui, por exemplo, precisa vender o carro para comprar, tá? Esse Tarre de Cristóbal aí custa R$1.000, tá? Para concorrer mesmo com o vizinho, o Dom Maximiano, com Senha, com coisa que eu valho. Interessante que esse do meio, o Tocquenard, é um vinho que é Petit Verdot. Petit Verdot do Aconcagua. Tá? Então, é inacreditável. É um vinho de uma... Varietal, é só Petit Verdot. De novo, né? Que é aquele negócio do CAI que eu falei, né? Tá escrito no rótulo, Carmener, mas eu sei que ele bota lá 8% de não sei o quê. O Tocquenard, pelo que eu saiba, 100% é Petit Verdot. Se não for, é monstro, tá? E esse Montellier também é uma delícia. Então, são vinhos, assim, também de classe mundial, tá? Esses 3 vinhos só provei uma vez até hoje, tá? Quando eu estive no Chile. Só uma vez, nunca provei mais. São raros, não tem aqui no Brasil disponíveis. Acho que não tem importador ainda, mas tinha que destacar do Aconcagua, porque são coisa realmente muito séria. Agora, dicas do Gastão. Quais são aquelas suas dicas do famoso value for money? Lembra que eu tomei aquela decisão, quem manda aqui sou eu, deixa eu fazer do meu jeito? Eu sofri, tá? Porque eu quis agora descrever para vocês os vinhos do Vale do Maipo, que eu já dei muita dica, eu vou dar muita dica dos vinhos da Costa, que são super reliable, né, de custo-benefício, e esses eu tive um pouco mais de trabalho, tá? Tive que realmente rabiscar. Puxa. O que eu escolhi para vocês como mestral é o Carmen. Ele tem uvas também no Vale do Maipo, mas atrás da etiqueta está escrito Vale Central. Ele é elaborado no Vale do Maipo, mas pode pegar a uva dos outros vales. E aí eu escolhi um do Odfell, que é um vinho gostoso daquela vinícola lá do norueguês e dinamarquês, que empreendeu muito. Esse aí chama-se Armador, também super bom custo-benefício, muito gostoso. Ele, inclusive, tem outros tipos de uva, mas tanto o Cabernet como... Ele tem um carinhão muito gostoso também. O Medalha Real do Santa Rita é um vinho que é super fácil de achar. Eu não sei que acordo eles fizeram, mas tem praticamente todo dia no Pão de Açúcar, você vai, tem um vinho lá. Esse é o Gran Reserva, tá? Eles fazem ofertas excelentes, tá? Excelentes. Quando eles fazem oferta, vale a pena comprar, tá? É um vinho que custa R$140 e eles fazem por 70. Aí o Gastão, todo mundo liga pro Gastão, eu mando todo mundo comprar, porque tem que ter em casa, tá? Um vinho realmente muito bom. Aí depois tem o da Vinícola São Pedro, esse 1865, também no Vale do Maipo, também muito gostoso. Também não é, nenhum desses vinhos é acima de R$200. O único que é acima de R$200 é o Calicanto, tá? 200 e poucos reais, que eu fiz questão de botar aí, porque é um vinho bom, de um produtor bom, que faz um vinho topo de linha, chama-se Elo Principal, e faz um segundo vinho que chama Memórias, também no Vale do Maipo. Muito gostoso, tá? É uma pequena empresa, por isso que talvez ele não tenha preços muito competitivos. O Pérez Cruz, que eu acho uma barbada, quando eu acho também é super bom o vinho, não é caro. O último, olha quem tá ali, o Cavalo, olha lá o Ussonet. Olha lá, o Ussonet é o último vinho do Aras de Pique, que eu paguei outro dia um pouco menos de R$100 a garrafa. Estava realmente espetacular também. Então aqui eu fiz essa lista que deu trabalho fazer, tirando o vinho Carmen, que é Vale Central, todos os outros são no Maipo, e são vinhos que eu acho que para a gente começar mesmo a curtir e sentir o estilo do Vale do Maipo, realmente são todos muito bem indicados, tá? Vale a pena provar. Eu fiquei curiosa, eu tive uma vez no Chile, fiquei em Santiago, fui lá para Vinha del Mar, mas eu me lembro que fora dessa região eu até vi um lugar, um hotel muito legal naquela vinícola Vic, né? Bem bonito, tem um hotel lá bem legal, e é fora dessa região. Mas aí falando dessa região que você tá focando aqui, o que você indica de hotel, enfim? Bela pergunta. Na última que você não estava aqui ainda, Renata, eu falei do Vic, tá? É realmente super legal, né? Super legal. O hotel dele lá chama Mila Rua. É legal, tá? Mas o hotel bom dele mesmo, sabe onde fica? Tem 2. Lá em José Inácio, no Uruguai. Esse eu fiquei, tá? Aí é para chorar. Coisa de louco. Chama Vic Bahia. E depois tem o Vic não sei o quê, que é o no campo. É brincadeira. Quando a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro, tem cada ideia boa que esses caras têm, que eu vou dizer pra você. Então vamos falar dos hotéis aí. Então, de novo, adorei a pergunta da Renata por causa disso, né? Para ir para o Chile, eu, por exemplo, fui para o sul, que eu dei as dicas da outra semana, inclusive falei
numa região que nem aparece no mapa aqui, que é um pouquinho mais baixo aqui, que é Cautim, que é o Pucón, que é imperdível, certo? Que tem que pegar o carro e tem que ir. São 500 quilômetros de distância, 500 e pouco, 600 quilômetros. E aí eu vou focar hoje só no Great Santiago, vou um pouquinho para dentro do Aconcagua, mas na outra semana eu vou dar as dicas também dos hotéis da costa, tá? Tem coisa bastante legal. Então, nas vezes que eu fui para Santiago, eu obviamente fui pela empresa, né? Fiquei hospedado nesse Sheraton, que é um espetáculo, tá? Fica no coraçãozão ali, tem um riozinho no meio, mas você atravessa, você já está no centro. É um hotel realmente espetacular. Inclusive, eu fui numa feira de vinho lá dentro do hotel, foi super confortável, etc. Eu recomendo bastante. E aí, nas vezes que eu fui com a família, é o próximo foil que eu acho que é esse aqui. É o NH de Santiago, tá? Ele fica do outro lado, talvez 1,5 km, 2 km do Sheraton, mas do lado de cá, super reliable, tá? Preço super honesto, ou seja, custa acho talvez 1/3 do preço do Sheraton, mas muito gostoso e principalmente está muito bem localizado, tá? Então eu me dei sorte, alguém me deu a dica na época, eu não sei quem foi, e das vezes seguintes eu fui com a família gostou bastante para ficar em Santiago e curtir, caminhar. Daí você vai para qualquer lugar a pé, curtindo a Great Santiago, os restaurantes, etc. Claro que também, se for muito longe, tem que pegar um táxi ou qualquer coisa, um Uber, mas vale a pena, é uma bela dica. Aí já muda de figura. Então, lembra que eu falei que eu passei alguns dias lá com o pessoal da Errázuriz? Eles fizeram, para os convidados, né, que são jornalistas do mundo inteiro, eles convidaram a gente para ficar em Viña del Mar, que a Renata acabou de falar, que da próxima vez eu vou falar, mas quando foi a degustação de todas as safras do Senha, quem que estava lá? Termas de Jauel. Esse lugar fica numa cidadezinha chamada São Felipe, é um caminho meio sinuoso, vamos dizer assim, bom para dar uma pedalada de bike, saindo do Errázuriz. Demorou acho que 1 hora e pouco para a gente chegar lá, e é uma estância de termas, um hotel 5, 6, não sei quantas estrelas, assim, espetacular. Foi onde a gente fez as degustações técnicas e principalmente a vertical. E eu tive lá mais um tempo, consegui curtir as piscinas, as saunas. Essa piscina interna é uma delícia, assim, com aquela temperatura que a gente gosta. Então é um lugar, assim, para quem quer mesmo curtir, tipo quase um relé chateau e descansar, é uma belíssima recomendação, tá? Assim, para curtir mesmo, e eu gostei muito de ter conhecido. I do recommend. Muito bem, Gastão, e restaurante? Vamos falar dos restaurantes, Gastão? Vamos falar, e aí eu já, de novo, estou viajando no vinho, eu contei já uns 10 capítulos atrás, né, sobre a Borgonha. Então, quando eu entrar aqui, eu vou contar a mesma história que é a segunda vez que eu contei, lá da Borgonha, vocês vão ter. O meu xará, Gaston Arcúrio, que era dono do grande restaurante Astrid e Gaston, que eu tive a honra também de ir, fechou, infelizmente, lá em Santiago. Ele é peruano, né? O Chile não é um país de grande culinária, mas tem a sorte de ter o vizinho Peru, que é ao contrário, né? A culinária mais importante do nosso continente é a culinária peruana. Para quem não sabe, os melhores restaurantes 3 estrelas do Michelin estão lá, nas cercanias de Lima. E esse cara migrou e ele montou esse restaurante lá na Vitacura, lá em Santiago. E para quem gosta de ceviche, é o melhor lugar que eu fui na minha vida, tá? Eles abriram em São Paulo, não deu certo, acho que não tem a cultura nossa de comer, né? Eu tive lá várias vezes, amei, mas eles não conseguiram succeed aqui e deixaram aqui o negócio para uma outra empresa que tomou conta e, infelizmente, mudou muito. Mas é espetacular, eu gosto muito de lá porque eles têm, inclusive, uma oferta de vinhos em taça fantástica, tá? Você vai lá, se quiser provar 100 vinhos em taça, os caras servem para você, tá? E essas maravilhas dessa culinária peruana, eu diria que é um lugar assim, espetacular. Ficou minha família inteira, meus filhos amaram, minha esposa amou também. Então é um lugar realmente imperdível. Para quem for a Santiago, tem que ir lá. Outra dica boa, essa foi uma história legal, porque eu fui para Nova Zelândia via Santiago do Chile, e o voo, infelizmente, atrasou de São Paulo, teve um problema. E aí eu fiquei mais um dia em Santiago, né? Tive que ficar em Santiago, porque perdemos o voo para Nova Zelândia. E aí eu fui visitar o mestiço no dia seguinte. Aí depois da outra vez que eu fui de novo. O mestiço fica dentro de um parque não muito longe desse Cruz do Carro. A gente, obviamente, pegou um Uber para ir. Ele fica dentro de um parque, imagina aí, talvez a brincadeira do Cid, dentro de um Ibirapuera da vida. E um restaurante espetacular, tá? E por que ele é espetacular? Porque tudo é bom. Então, por exemplo, a gente foi lá, a gente comeu peixes maravilhosos, né? Frutos do mar incríveis, né? A oferta de frutos do mar no Chile é maravilhosa.
e carnes fantásticas também, tá? E o meu filho mais velho é um carnívoro terrível, tá? E lá eu garanto, assim, é um lugar para curtir. Se for um dia bonito, com esse céu azul, é imperdível ir no Mestiço, tá? É assim, para ir com a família, para curtir. Eu realmente recomendo, tá? Curti demais. Maravilha. Vamos lá. O Miraolas! Quero ver se vocês têm boa memória. Quando eu falei da Borgonha, aconteceu um negócio incrível, que eu me lembro que eu contei aqui, que eu fui almoçar no restaurante business, voltei pro hotel com a minha esposa e levei ela a jantar no mesmo lugar. Então, qual que é o segundo lugar que eu falei na ocasião? O Miraolas! O Miraolas! Mesma coisa. Atenção, eu fui no Miraolas a primeira vez almoçar com um grupo de jornalistas, chegamos lá, comemos tudo. Aí chegou a noite, um olhou pro outro, o outro olhou pro um. Pessoal, o que vocês vão fazer? Não, eu comi muito hoje. Eu fui de novo, sozinho. Por quê? Porque todos os frutos do mar estavam no viveiro. E eu no almoço comi 50% só do que tinha em oferta. Fui lá à noite e falei, eu quero comer o que eu não comi no almoço. É verdade, acredita em mim. E aí eu fui agora, depois com a minha família, uma vez com a minha esposa, depois com a família toda. É extraordinário. Para quem gosta de frutos do mar, é um lugar para chorar. Tem que chorar para ir lá. Frutos do mar frescos. Tudo que vocês podem imaginar. Lá tem a tal das machas à la parmesana. Tem tudo que você pode imaginar de crustáceo. Tem o famoso ostiones à la parmesana. O ostiones, para quem não sabe, é outro bicho que tem muito nome, né? Que é o ostiones lá. Aqui é vieira. Na França é coquilho Saint-Jacques. Na Itália é capesante. Então, para a gente falar a mesma língua aqui. O ostiones é espetacular. Essa foto é minha, tá? Eu tirei do meu prato essa foto. Amantes de frutos do mar, se forem a Santiago, vendam um carro, não durmam, quando eu quiser, mas tem que ir no Miraolas. É espetacular. Que maravilha, que maravilha. Tem mais um restaurante que é o vizinho do Miraolas? Ah, tem sim, tem mais um. Isso! Quando eu fui com a minha família, eu comentei para vocês, né? Eu fui aí com a presidente da Contitoro, nunca vou me esquecer, com a família Guilizasti, e adorei o lugar. E quando eu fui com a minha família, lembra que eu falei que o meu mais velho adora carne? Só que a gente estava vindo de onde? Da Argentina. Nós fomos no Cuero Vaca. O meu filho comeu um pedaço de cada um desses daqui e no final falou assim, pai, você sabe esse negócio da nossa rivalidade com a Argentina. Agora, pai, a carne do Cuero Vaca é melhor do que todas as carnes que eu comi na Argentina. E nós tínhamos ido nada mais, nada menos que no Francis Malman em Mendoza, tá? O meu filho falou, pai, na boa, a melhor carne. E lá eles são tão sacanas nesse Cuero Vaca que eles têm o corte argentino. Escuta essa. Corte chileno, corte americano e corte argentino. O meu filho, de sacanagem, falou, pai, eu quero comer um corte argentino aqui no Chile. Tava sublime. Então é outra dica. Esse é o walking distance do Miraolas, tá? Então quem for para lá, programa para almoçar no Miraolas, é mais leve, comer uma tonelada de frutos do mar e janta uma carninha no Cuero Vaca. Gastão, dá uma dica de local para comprar vinhos. Ô, garoto, aí eu mandei uma foto maravilhosa aí. Eu visitei lojas de vinho no planeta inteiro. Eu diria para você o seguinte, que El Mundo del Vino em Santiago talvez seja a loja mais bonita do mundo, tá? Já faz alguns anos que eu não vou, já faz uns 8, 10 anos atrás, e eu me lembro que eu fiquei encantado. Por que ela é bonita? Porque ela é bonita, e ela tem uma oferta incrível, tá? Então, esse negócio de novo de câmbio, a última vez que eu estive lá, eu comprei champanhe Boulanger Ressentiment de Gourgement, que é raríssima, é a Boulanger RD, lá nesse lugar. Se você entrar lá, você vai ver as melhores ofertas de todos os vinhos chilenos, todos. Não tem um que todos que a gente falou aqui que não tenha lá. Mas eles têm uma oferta de vinho da Europa, França, Itália, é espetacular. Tem que ir lá só para visitar. Se quiser comprar, be my guest. Comprar vinho no Chile, eu vou dar uma dica agora, que não é boa. Não é um bom lugar para comprar vinho no Chile, tá? A Argentina tem custos-benefícios melhor para comprar, em termos de taxação e políticas, do que o Chile. O Chile, o vinho não vale a pena, sabe? Você olha assim, e fala, pô, quanto custa esse vinho? Vai, suponha, $50. Pô, lá é 50, aqui eu pago 65, não vale a pena eu trazer na mala para me apurrinhar com esse negócio. Então tem que tomar cuidado
com essa dica. Eu nunca tive grandes ofertas boas trazendo de lá. Muito bem. Olha aí, ó. Tá aí, olha, o Instagram do Luiz Gastão Bolognese. Obrigada, eu aprendi bastante aqui, foi super divertido e um prazer estar com vocês nesse bate-papo descontraído, cheio de conteúdo. É um prazer, mais uma vez, está confirmado a cada dia que passa que o vinho é uma viagem. Obrigado mesmo, Renata, prazer, Cid. Valeu, Flavião. Valeu, gente. Maravilha. Renata e Gastão, vocês são show! Muito obrigado aos dois. Valeu demais. Obrigado, Titi. Titi. Valeu, Titi, minha gente. Obrigadão.